Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo de número 21. Uma abertura, às vezes não bem compreendida de Paulo, não vamos falar respectivamente sobre isso, usaremos apenas um versículo. Romanos capítulo 7, versículo de número 21. Amém? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Podemos assentar. Às vezes nós achamos que os males dos quais nós enfrentamos, eles se constituem em sua força total do lado de fora. E Paulo dizia que não. Existem muitos males dentro de cada um de nós, que precisa ser tratado, que precisa ser limpo, que precisa ser modificada a situação. Aí eu me pego junto com você, procurando entender qual é a função do Evangelho dentro de cada um de nós. Qual o objetivo do Espírito Santo ter sido enviado por Jesus Cristo para habitar dentro dos nossos corações? Qual o objetivo da vigência e do domínio da palavra de Deus outorgado sobre cada uma das nossas vidas? E qual é o resultado de todo esse legado que nós temos recebido? A ação dos anjos, o poder da palavra, a ação do Espírito Santo. Seria para que a terra fosse tirada da maldição? Seria para que alguns luminares fossem mudados de localidade? Qual o objetivo de tanto investimento ainda do céu na terra? Se não, para provocar uma mudança em mim e em você. O porquê você ainda não partiu? Porque ainda tem muita coisa a ser feita na sua vida. Eu quero falar nesta noite sobre 7 poderosos adversários. Adversários que conseguiram derrubar verdadeiros gigantes. E que por muitas vezes nós negligenciamos as Escrituras. E como diz Paulo, que toda a Escritura ela foi deixada para aviso nosso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi o gigante que derrubou Davi? Abra lá comigo em 2 Samuel, capítulo 12. Davi, um moço que era, não diria acostumado, mas que enfrentara algumas situações de perigo e risco na vida, leões e ursos, 2 Samuel capítulo 12. E ele enfrenta um gigante chamado Golias. Qual foi o pior gigante que Golias enfrentou? Foi Golias ou Batseba? Foi Golias? Não. Foi Batseba? Não. Davi não perdeu para Batseba. Ninguém é responsável por causar dano em ninguém. Ninguém. Os danos que nós sofremos, nós somos determinantemente responsáveis pelos danos e por tudo aquilo que nos acontece. Às vezes nós temos o hábito de rotular pessoas, fazendo com que elas acreditem que são responsáveis pelos nossos sofrimentos. Mas isso é não só um auto-engano, quanto é um suposto engano no próximo. Batseba estava tomando banho. Ué, não podia tomar banho depois do seu período menstrual? Ela estava se lavando. E aí? E ela obedece à ordem do seu rei?
se gostou ou não, coagido ou não. Não foi Batseba que derrubou Davi. Não. Não foi Golias uma ameaça para Davi. O que acontece com Davi é a ferrugem. Às vezes você fica incomodado de Deus exercitar você, criar uma situação adversa aqui, outra ali, tirar você do seu descanso, irritar você às vezes e dar uns chacoalhões para que você não enferruje. Quando você faz a sua fé crescer, é quando você a usa. E o adversário de Davi, porque Deus não responsabilizou Batseba, vamos ver quem é que Deus responsabilizou, em 2 Samuel 12, versículo de número 7. Porque se Batseba fosse culpado, o Senhor diria assim, ó, meu servo é inocente, e quem mandou você tomar banho nua? O Senhor, eu ia tomar banho de roupa? Do jeito que eu ia tomar banho. Quem Deus responsabilizou? A quem muito é dado, muito se lhe é exigido. A Bíblia diz assim, então disse Natã a Davi, 2 Samuel 12, versículo 7. Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. Só falta vitórias, só de bênçãos, bênçãos, bênçãos. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Ou seja, se algo te faltasse, era você orar e eu te daria. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, agora a consequência. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher, assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque o que tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Eu te dei, eu fiz, eu te abençoei, eu te livrei, eu. E você? Quem Deus responsabilizou? Afinal, quem foi o adversário que derrubou Davi? Não foi Batseba. Por favor, não o culpe. Não foi. Batseba era uma mulher de um soldado, meu irmão. Quem tinha contato com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus era Davi. Quem havia recebido tudo isso aqui é Davi. Quem é abençoado diariamente com fôlego, com força. Quem é visitado diariamente com a provisão é você. Você que diariamente é visitado por Deus e você recebe da parte dele misericórdia, graça, favores. É você. É você que é chamado para estar íntimo com Ele. É você que é conduzido aos pastos verdejantes. É você que bebe das águas tranquilas de descanso. É você que tem recebido a misericórdia que vem do alto sobre a sua vida. É você. Então, quando houver falhas nesse esquema, é você quem será trazido a juízo. E não seu pai, sua mãe, e seu patrão, sua esposa ou quem quer que seja. É você. É você que tem aprendido diante dele. É você que tem recebido o que ele separou antes da fundação do mundo e tem posto no teu colo, nas tuas mãos, no teu coração, na tua boca. É você. O adversário de Davi não foi Golias, não foram os filisteus, não foi Batseba. O adversário de Davi é um mal que os crentes sofrem hoje de uma maneira crônica. Ócio.
ócio, conforto. Este foi o adversário que Davi não conseguiu vencer. Ele pegou na barba de urso, de leão. Ele derrubou Golias com as suas pedras e matou com a própria espada dele. Ele venceu reinos. Era um estrategista de batalha, um exímio estrategista. Mas ele perdeu pelo ócio, pelo conforto. O conforto foi se adequando a Davi de tal maneira que ele ficou enferrujado. Perdeu a vigilância, esqueceu-se, envolveu-se. Capítulo 11, versículo 1, explica qual foi o adversário de Davi. Você vive um ócio, meu irmão? O que é o ócio, pastora? Rotina. Tudo adequadozinho, tudo nos conformes, tudo de acordo, tudo. Abençoadíssimo. Tudo certo, tudo de acordo, uma vida redondinha. Quem fez a vida ficar redondinha? Deus. E se não está redondinha? Por quê? Posto que Deus não é o culpado, não é mesmo? Pastor, a minha vida não está redondinha, mas Deus não é o culpado. O objetivo de Deus é abençoar você. O objetivo de Deus é fazer você viver de uma maneira confortável. Só que você não pode estar confortável e ocioso, desocupado. Você tem que ter ocupação. Você tem que se ocupar. Você tem que ser útil para a sua vida. A palavra do Senhor diz assim, segundo Samuel 11:1, e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em... Eu vou ler de novo para ver se você entendeu. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os... Davi era o quê? E ele estava na guerra. Nesta batalha, Joabe teve que mandar o recado para ele, dizendo assim: vem para essa batalha, porque daqui a pouco o povo vai aclamar o meu nome. No tempo em que os reis deveriam estar na peleja, ele ficou em Jerusalém. Sei lá, pegou férias, não sei o quê. Proibido? Não. Você precisa tomar muito cuidado com a sua folga, com o seu conforto. Ele é perigosíssimo se ele confundir você. O conforto tende a confundir os crentes. A bênção tende a confundir os crentes. O crente começa a ficar abençoado, ele começa a ficar relaxado. Ele começa a deixar de orar, ele começa a não querer vir aos cultos, porque o culto demora. Mas quando ele estava lá no vale, no poço, sei lá onde, ele não via a hora do culto, mas já acabou. Mas agora abençoado, ele diz, está demorando. Muito cuidado com as bênçãos, para que ela não tire de você a fome de Deus, a sede de Deus, e a consciência que você precisa dele, e ele não precisa de você. Sou eu quem preciso dele, somos nós quem precisamos dele. As bênçãos não podem tirar você de seus deveres e suas obrigações como cristão. Porque você só ora quando está aflito, você só vem ao culto quando está com problema. Você precisa tomar muito cuidado com o ócio. Porque Golias não foi páreo para Davi, mas o ócio foi. O ócio e o conforto derrubou Davi. Um homem que não perdia para o urso, não perdia para o leão, perdeu para o conforto. Como que você relaciona-se com o conforto? Será que o nosso mecanismo de oração é sofrimento e aflição?
Será que nosso mecanismo de busca, de mudança, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso ser um crente melhor, apenas quando você está passando por aflição, o nosso mecanismo de mudança, o nosso combustível de mudança eu preciso agradar o meu Deus, o meu Emanuel, aquele que morreu por mim, aquele que deu a vida por mim. Eu vou morar no céu, eu tenho que trazer a imagem de Cristo, porque do natural eu já trouxe, agora eu tenho que trazer a de Cristo. Esse é o nosso combustível. Mas a igreja hoje, ela se norteia por problema, ela só ora quando tem problema, só cultua quando tem problema. É igual criança mimada, só funciona por meio de chantagem. Se o Senhor fizer, se o Senhor me der, se o Senhor me prosperar, se eu conseguir, se... Diga, eu devo tomar cuidado com as bênçãos. Mas a bênção sempre será a bênção. O problema é o coração do homem. A bênção é uma bênção. Olha que coisa profunda. A bênção é uma bênção. O problema é o coração do ser humano. O problema é essa correlação que nós fazemos com o conforto. O problema é que o que te levaria a intensificar, o que te levaria amanhã a orar 3 dias? Um filho com câncer? Um acidente? O que te levaria a orar, por exemplo, de madrugada ou 3 vezes ao dia, a jejuar? Um problema, uma dificuldade? Agora o que é isso? Será que a nossa combustão é sofrimento? Não, a nossa combustão é o amor por Ele. Nós amamos a Deus, por isso nós não vivemos sem Ele. Qual é a sua combustão? Qual é o mecanismo que faz você querê-lo mais? Buscar mais, se dedicar mais. É problema? Então não vai ter problema. Isso se torna consciente ao céu a partir de hoje e pode deixar que não faltará problemas. Não. Seu combustível não pode ser problema. Seu combustível é o seu amor por Ele. Sua necessidade. Segundo adversário, eu quero falar sobre Sansão. Abra comigo Juízes 16. Quem foi o adversário de Sansão? Vamos lá, se você lembra das aulas da escola dominical, quando você frequentava. Foram os filisteus? Não. Quem foi? Dalila? Dalila era o que era, uma prostituta que vivia por dinheiro. Quem derrubou Sansão? Foi Dalila? Não. Juízes capítulo 16. Qual foi o adversário que derrubou aquele homem forte, nascido para ser um pequeno sol, nascido para libertar Israel? Quem foi? A Bíblia diz em Juízes, capítulo 16, versículo de número 15. Então ela lhe disse, a conversa de Dalila: como dirás, tenho-te amor? Você diz que me ama, Sansão. Você já me disse 3 vezes mentiras. Primeira vez você disse assim para mim, me amarra com 7 vergas de vime fresco. Segunda vez você disse, me amarra fortemente com cordas novas. Terceira vez você disse, se você tecer 7 tranças do meu cabelo, da minha cabeça com liço de teia, eu perco a força. Não estando comigo o teu coração, já 3 vezes zombastes de mim, e ainda me declarastes em que consiste a tua força. Não me declaraste. Sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, todos os dias: Sansão, fala para mim, meu amor, eu te amo, conta para mim, você não me ama, você não está comigo e tal. Molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Não era muito difícil Sansão angustiar-se até a morte, porque ele era alguém muito sentimental. Aí a Bíblia diz assim: descobriu-lhe todo o seu coração. E disse: ele nunca passou navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem.
Qual foi o adversário para Sansão? Um homem que uma queixada de jumento ele destruía 1000 homens. Diga comigo, irreverência. Diga comigo, negligência. Irreverente. Tipo, e aí, como é que está a sua vida espiritual? E aí, você já perdoou aquele irmão? E aí, você está crescendo espiritualmente? E aí, você está lendo a Bíblia, meu irmão? Estou nem aí. Com o que você está? Você está aí com o quê? Irreverência. Sabe, brasileirão? Deixa como é que está para ver como é que fica. Deixa a água correr. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar pior. O que você não cuida vai ficar pior. Não cuida da vida espiritual, não cuida do casamento, não cuida da família, não cuida de nada. E acha que tudo vai ficar do jeito que está ou vai melhorar. Ou, onde você está? Que mundo é esse? Você não está no céu ainda. O que destruiu Sansão foi a irreverência. Eu sou forte, tenho uma aliança, eu sou escolhido desde o ventre, fui nascido com objetivo. Vou mudar agora a conversa para os crentes. Eu sou crente, meu nome está escrito no livro da vida, sou uma pessoa abençoada, eu tenho cargo, eu canto, eu tenho dom, eu tenho talento. Nem aí. Escuta, mas o beabá, a cartilha é para todo mundo. A oração é para todo mundo, a busca é para todo mundo, é para todo mundo. Não é para quem, ninguém tem a testa branca. É para todo mundo. Para todo mundo. Irreverência, negligência, coisas que você precisa cuidar, que são imprescindíveis na sua vida. Você não vê Sansão orando, você não vê Sansão buscando a Deus, é só entrando em confusão, é só dizendo, eu sou forte, eu derrubo, faço e aconteça. Eu sou crente, Deus está comigo, Ele é o Deus da minha vida, eu te amo, viu senhor? O senhor vai na frente que eu vou atrás. Sansão não perdia para nenhum exército, ninguém conseguia prendê-lo, mas quem conseguiu destruí-lo foi a própria irreverência dele. A própria negligência. A própria questão de dizer, não vou. Isso aqui não tem importância. Não, isso aqui. Coisas primordiais na sua vida que você não dá importância. E vai chorar só depois que perder. A Bíblia diz que Sansão matou mais gente quando cego na morte do que em vida. E aí? Sabe o que é irreverência? É falta de seriedade em assuntos que são primordiais na sua vida. Assuntos que são sérios, que exigem a sua dedicação, que exigem o seu afinco, que exigem o seu trabalho, que exigem a sua determinação. Mas você simplesmente ignora, negligencia. O que destruiu Sansão não foi Dalila, mas o conforto que ele tinha tão grande, a segurança que ele tinha tanta em si, que fez com que ele negligenciasse a comunhão com Deus, os riscos, os perigos de uma vida espiritual em caos. Quebrou aliança com Deus, acabou a força dele. Existe uma aliança sua com Deus que vincula você ao reino dos céus. Quebrou essa aliança, acabou. E essa aliança é feita no quê? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo tem que estar sobre a sua vida. Ou seja, perdão de pecados. E o sangue de Cristo não só perdoa pecados. Ele faz com que nós sejamos livres do domínio do pecado. Romanos capítulo 6 e versículo capítulo 8. Nós não podemos ser negligentes e irreverentes. Quantas coisas na sua vida está mal cuidada? Quanta gente aqui que o casamento está mal cuidado, que a filiação está mal cuidada, que a vida espiritual está mal cuidada. Quantas coisas na sua vida estão mal cuidadas? E quem sabe você vence gigantes, você vence situações terríveis, mas perde para a irreverência, perde para a negligência. Ao diabo nada de braçada, né, meu irmão? Terceiro, vá comigo em Números capítulo 20, eu falo de Moisés.
Moisés também enfrentou muitas nações. E quem era o adversário de Moisés? As nações? Números capítulo 20. Não. Os amonitas, os amalequitas, o povo. Quantas vezes Moisés sofreu por causa do povo? Miriam morre. Israel tinha 3 tipos de liderança, Miriam também fazia parte. Miriam morre, Moisés e Arão estavam tristes e abatidos, e o povo pede água. E não tinha água naquele momento, e Moisés se prostra na tenda da congregação, e Deus fala com Moisés. Deus fala assim com Moisés: Moisés, você lembra que quando eu te direcionei para que você batesse na rocha, e a rocha saiu água? Então, pois agora você vai falar com a rocha. Números capítulo 20, versículo de número 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Falai a rocha? Fala com a rocha. Eu quero que esse povo consiga entender que uma rocha me obedece e eles não. Eles vão vir a rocha jorrando água, ouvindo a voz. E eles, eu lhes dou o meu mandamento, eu lhes dou a minha palavra e eles não me escutam. Eu quero mostrar para esse povo que a rocha, as pedras das quais eles encontram, são mais crentes do que eles. Porque o coração deles é mais duro do que a rocha. Porque você vai falar com a rocha e a rocha vai dar água. É, Senhor, é. Moisés chega lá na rocha. Ele e o cajado, a vara dele na mão. Aí Moisés olha para a congregação e fala com a congregação. Deus mandou Moisés falar com a congregação. Deus falou: você vai lá e fala com a rocha. Chama a congregação e fala com a rocha. Moisés foi e falou com o povo. Pastor, ele queria desabafar. Ele queria comunicar, ele estava cansado, ele estava esgotado, ele estava triste pela morte da Miriam. Deus não disse: fala com o povo, dá um sermão no povo, passa um sabão no povo. Não. O Senhor falou: vai lá e fala com a rocha. E o povo vai olhar e vai dizer: a rocha saiu água ouvindo a voz, nós precisamos aprender mais. Aí Moisés chega e olha para o povo e diz assim, versículo de número 10, parte B: ouvi agora, rebeldes. Aí aproveitou, pegou o gás. Rebeldes, ingratos. Agora aqui eu vou dar um sermão de raça de víboras, igual João Batista. O negócio aqui vai ficar feroz. Rebeldes, porventura tiraremos quem? Ele e Arão? Tiraremos água dessa rocha. Vamos contar os erros aí. Primeiro, quem tinha que ouvir ele era a rocha, não era o povo. Ele tinha que falar era com a rocha, não era com o povo. Primeiro erro. Segundo erro, tiraremos água da rocha. Quem era ele e Arão para tirar água? Era Deus quem ia fazer o milagre. A glória não era nem de Moisés e nem de Arão. Segundo erro. Terceiro erro. Não falou com ela, bateu. Aí não deu certo. Ficou séria a coisa, mas ficou séria. Ele pediu tanto para poder entrar nessa terra prometida. Não deixou, não. O Senhor diz assim: Moisés, você foi incrédulo. Você não teve fé. Você não teve fé. Você não me santificou. O que é me santificar, Moisés? É fazer do jeito que eu mando. Eu ia me santificar nesse povo. Por quê? Se você fizesse do jeito que tinha que ser feito, a rocha ia te ouvir, ia dar água. E você, ao invés de falar com ela, você bateu. Olha só, versículo de número 17. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim. O Senhor fala no
para Moisés sobre o ato deles, dizendo que Moisés e Arão foram rebeldes à voz do Senhor. Você viu que não tem esse negócio de elite não, né? O Senhor diz, Moisés e Arão foram rebeldes ao meu mandado. Ele diz assim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso não introduzireis toda esta congregação na terra que eu tenho dado. Aí, o versículo que eu falei para você está aqui, ó. Não precisa ler não. Ó, porquanto no deserto de Zin, na contenda da congregação, quando Deus anuncia a morte de Moisés, vocês foram rebeldes à minha voz. 27, no capítulo 27, 16. Agora presta atenção. Qual é o adversário de Moisés? Qual foi o adversário de Moisés? Vamos ver se você consegue saber. Qual foi o adversário de Moisés? Porque ele perdeu. Ele chorou para entrar nessa terra, hein? Até que Deus falou, basta, vamos parar desse assunto, chega de falar disso aí, você não vai entrar, pronto e acabou. Fala a palavra-chave comigo. Apego. Apego. Uma vez o Senhor disse assim para Moisés, vamos fazer o seguinte, deixa eu matar esse povo tudo, eu te faço outro povo para você liderar. Você é meu. O povo, eu mato tudo, mato tudo. Já não era para ele ter entendido que a aliança primária dele era com Deus. E qualquer apego que ele tivesse em demasia, ia tirar ele do foco. Pastora, mas ele ficou triste, chateado, influenciado, emocionado, envolvido, indignado com aquele povo. Aí deu no que deu. Por isso que Jesus diz, quem não me amar mais do que pai ou mãe, filho ou filha, quem não aborrecer a sua vida, os seus apegos, são seus adversários. São eles que te impedem de crescer, são eles que te impedem de melhorar, são eles que te impedem de ser livre, são eles que te impedem de se entregar totalmente ao Senhor Jesus. Cordas, pontas amarradas. O Senhor diz, vem, entrega-se inteiramente a mim, mas Senhor, eu tenho um vínculo demasiado com fulano, com Beltrano, com isso, com aquilo, e você não consegue ter essa vida livre como um vento. Aquele que nasce do Espírito é como um vento, ninguém sabe para onde vai nem para onde vem. Aquele que nasce do Espírito é forte como a força da água. Você já viu a força da água? Quem sofreu de tsunami sabe disso. Aquele que nasce do Espírito é batismo de fogo, o poder do fogo. Os crentes não conhecem esse tipo de situação, porque apego. Deus dá um filho, aquele filho se torna um ídolo. Deus dá um trabalho, aquilo se torna um ídolo. Deus dá uma família, aquilo se torna um ídolo. Apego, e para Deus não sobra nada. E aí vai oferecer para Deus o que se está tudo comprometido? Você pode assinar, vender uma coisa para duas pessoas? Você é estelionatário. Vai lá e faz uma escritura, assina aí. Vai no outro cartório, faz outra, fala, aí quem que é dono? Como é que você vai entregar o seu coração para Jesus? Se ele não é seu. Ele está totalmente fragmentado e dividido para tudo e todos. Um pouco é do trabalho, outro pouco é da família, outro pouco não sei para quem, outro pouco para concupiscência, para tudo. Moisés perde para o apego. Moisés não perde para as nações, ele não perde para o diabo, ele perde para o apego. Aquele povo se tornara muito importante. E neste momento, mais importante para Moisés foi disciplinar o povo, ensinar uma lição para o povo, do que santificar e crer em Deus. Ele tinha que ter optado um lado. O meu lado é o lado de Deus. Vocês que fiquem com a rebelião, com a murmuração, porque é o seguinte, o que Deus mandava fazer não tem nada a ver com vocês. Meu coração está unido, agrupado ao meu Senhor.
O adversário dele foi o apego. E ele perdeu para esse adversário. Você chega em um ponto da sua vida em que você percebe que não tem muita coisa para entregar para Jesus, porque tudo que você tem já está vendido, comprometido, alugado, emprestado ou doado de papel passado. E aí não tem muito o que o Senhor fazer na sua vida, porque toda a sua alma está tremendamente comprometida com tudo e todos, menos com o Evangelho. Quarto, Judas. João capítulo 12. Quem foi o adversário de Judas? Judas, o discípulo. João capítulo 12. Foi o diabo? Não. O adversário de Judas é um dos inimigos da igreja que a igreja recebe com tapete vermelho. Porque nada trouxemos deste mundo, e é fato que nada levaremos deste mundo, tendo com que cobrirmos e nos alimentarmos, estejamos com isso contentes. Mas aqueles que se entregam à cobiça, transpassam as próprias almas, se entregando com muitas dores. O adversário de Judas chamava-se cobiça. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você é uma pessoa contente com aquilo que você tem? Com o que Deus tem dado? Como você pode responder isso? Qual foi a última oração sua em que você mencionou as suas regalias, das quais Deus tem te dado? Pessoas contentes agradecem a Deus pelo que tem. Se você não tem orado por aquilo que Deus tem te dado, você não é contente. Se você agradece a Deus pelo que você tem contentamento. Se não, você não tem contentamento. A Bíblia diz assim, que Jesus estava em uma ceia, e ali Maria despeja um arratel de unguento em Jesus Cristo, e a Bíblia diz que a reação de Judas foi essa. Versículo 4 de João, capítulo 12. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas foi o primeiro mestre de uma classe, categoria no corpo dos discipulados. Essa classe tem crescido muito. A classe daqueles que se convertem interessado na bolsa. O problema de Judas em ser discípulo não era porque ele amava Jesus, não era porque ele queria aprender, não era porque ele queria segui-lo, ou porque identificava-o como Cristo, nada a ver. Ele queria a bolsa. Ele queria um carro novo, ele queria uma casa nova, ele queria prosperar. O negócio dele era prosperar. Você sabe que Judas se enforcou. E tem muita gente que substituiu ele, que vem substituindo aí, né? Judas foi o primeiro que deu início aí a essa categoria de cristão interessado na bolsa. Você é interessado na bolsa? Hã? Ou no coração dele que foi transpassado por você? É feliz se Deus te abençoa. Se Deus te abençoa, você já fica nervoso. Fica irritado, já fica incomodado. Seja sincero com você mesmo. Você é uma pessoa que tem cobiça? Vamos dar um exemplo. Se perdesse tudo hoje, tudo. E aí, como que seria? Faz aí tudo. Você continuaria amando Jesus, servindo Ele, obedecendo, honrando. Ele diz assim em Deuteronômio capítulo 8: eu te fiz passar necessidade para ver o que havia no seu coração. Você ama Deus porque Ele é bom? Ou você ama Deus porque Ele te salvou? Você serve a Deus porque
Você sabe que o reino dos céus é abençoado e próspero, né? Quem entra no reino, mesmo que seja fazer parte, ele é abençoado. Mesmo que ele não é salvo, ele é abençoado. Você sabia disso, né? Quantas pessoas, quando Jesus começa a pregar o sermão, em João, eles vão embora paralíticos, vão embora andando. Era paralítico, vão embora cegos, vão embora enxergando. O reino de Deus é abençoador. A pessoa vem, aceita Jesus, as coisas assim. O reino de Deus é próspero. Jesus mesmo expõe a parábola do reino de Deus, dizendo, é como uma mulher escondendo uma porção de fermento num pouco de farinha. O reino de Deus, ele abençoa. E aí você precisa identificar se você está interessado na bolsa, como Judas. Porque o adversário de Judas foi a cobiça. A cobiça que derrubou ele. Aqui, ó. Você leu. Tirava ali o que se lançava. Paulo diz a Timóteo, muitos se transpassam em muitas dores buscando as riquezas. O que Deus tem que te dar, Ele vai te dar. É só fazer as coisas certas. Você não precisa ser um caçador de dinheiro. Você não precisa ser um buscador de riquezas. Você só precisa trabalhar honestamente, ser fiel a Deus, porque Ele prospera os seus. Nós não precisamos nos tornar mercenários, perdendo as nossas almas, transpassados pela cobiça. Não precisamos. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Não somos mercenários, nós dependemos dele. Qual foi o dia que você viu um passarinho construindo algum celeiro? Você alguma vez viu um pardal construindo algum celeiro para amontoar semente? Você já viu algum lírio do campo gemendo para fabricar uma roupa nova? Não. Então, um dia que você vê, você começa a preocupar e começa a caçar coisas para a sua vida. Enquanto você não vê isso aí, fica tranquilo, todas as coisas estão diante dos olhos daquele que tem cuidado de você. Deu para você entender, meu irmão? Não se torna um caçador de dinheiro, não. Não se torna um buscador de riqueza. Trabalhe honestamente, honre ao Senhor e Ele te honrará. Porque Deus honra. Deus honra. E quem derrubou Judas não foi o diabo, foi a cobiça do coração dele. Diga, eu entendi. Vá comigo em 1 Reis, capítulo 19. O gigante que derrubou Elias. Foi Jezabel? Não. Foi os 700 profetas de Baal, os 450 de Azera? Também não. Qual foi o adversário que sucumbiu Elias? Um adversário que nós negligenciamos. Cansaço. Muito cuidado quando você fica cansado. Muito cuidado quando você é igual bombril, 1001 utilidades. E você fica todo feliz porque você é 1001 utilidades. E você não percebe que você está se minando, você está se destruindo. Elias tem batalhas espirituais com Israel, batalhas com Jezabel, batalhas com Acabe. E chega um dia da sua vida que ele deu pane. Deu pane. Cuidado com o cansaço. Você tem seu sábado, um dia de descanso, mandamento, onde aquele dia não é para você ficar na frente da televisão, é para você descansar sua alma, descansar seu espírito, seu corpo. Nós santificamos o domingo, que é o dia do Senhor. É o seu descanso. Você aprende a desligar, você aprende a confiar, você aprende a descansar.
Eu queria só te fazer uma pergunta: quando a sua preocupação adiantou em alguma coisa para o seu lado? Você descansa em Deus e confia nele? Geralmente, as pessoas complexadas têm dificuldade de descansar e de confiar no Senhor, porque elas trazem em si muito medo, muita insegurança, e elas precisam muito aprender a confiar e a descansar nele. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua vida. Quando eu disse complexados, eu não estou falando de uma maneira pejorativa, não. Estou falando de fraquezas, de debilidades que nós nutrimos na nossa alma. Elias estava muito cansado. E a Bíblia diz que ele vai para o deserto. E ele faz uma oração em 19, versículo de número 4, parte B. Ele diz assim, em 1 Reis 19, 4b: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele fez: Senhor, me leve embora, eu quero morrer, eu quero partir, eu não quero mais ficar aqui, a coisa está difícil, estou muito cansado, não tem progresso, não tem mudança, não tem. Essa questão de nós às vezes nos envolvermos com tanta coisa e nos esquecermos que nós nos envolvemos, o nosso envolvimento primordial é com Deus. Muito cuidado quando seus olhos estão fitos aqui do lado de fora e você deixa se intimidar, deixa se movimentar pelo lado de fora. Se você ficar esperando frutificação do ser humano, mudança, transformação, você está perdido. Você vai ficar cansado. A Bíblia diz assim, que aparece um anjo e coloca para ele água e pão. E ele come. E dorme de novo. Depois o anjo toca a segunda vez e coloca pão e água. Quem sabe você está aqui nessa noite? Está falando: Deus, é disso que eu preciso. Me envia teu anjo, Senhor. Me dá um pouco de água, um pouco de pão. Renova as minhas forças, Senhor. Renova a minha mente, renova a minha vida. Um dia, o Senhor enviou o pão da vida, a água da vida, para fazer em nós um reservatório, para fazer em nós e dar-nos condições de estarmos alimentados. Não tem te faltado o pão. Não tem te faltado a água. O que tem te faltado é sabedoria para não dar pérola aos porcos. O pão não tem te faltado. A água não tem te faltado. O que tem te faltado é a sua demasia. É você exagerar. Querer fazer coisas que não é da sua alçada. Como você pode sofrer, se torturar por algo que não depende de você? E existem situações ou pessoas que resistem a Deus. E se resistem a Deus, irão abrir-se para você. Elias esperava demais de Israel. Não vinha. Se Israel negava a Deus e virava-se para Deus, imagina para o seu profeta. Não tem te faltado pão, não tem te faltado água. O que tem faltado a você é discernimento. Você tem exagerado demais em suas dedicações? Você tem se dedicado demais a coisas que não são da sua patente? Adianta? O quê? De que maneira? Um dia Davi faz uma oração muito inteligente. Senhor, o povo vai te louvar. Eu vou te louvar na sepultura. Não. Sua dedicação exacerbada a coisas indevidas te levará a uma pane, te levará a uma estafa. E essa estafa vai vencer você. Você vence demônios, você vence o inimigo, você vence a cobiça, adultério, prostituição, você vence. E depois perde para o cansaço.
um adversário camuflado, um adversário que não exprime perigo, mas a má conservação do seu estado emocional te levou a perder para o cansaço. E aí, o que você me diz? Jesus diz, não dê pérola aos porcos. O que hoje você está fazendo que não deveria? E isso está roubando suas forças, minando sua energia. Qual vai ser o denominador comum disso aí? Cansaço, estafa, frustração, nada deu certo, não funcionou. Eu me esforcei, eu me dediquei, foi tudo em vão. Por quê? Porque você exacerbou, você exagerou. Se tivesse feito na medida certa, na dose certa, o resto é com Deus. O resto é com Deus. A sua parte não é desgastante. Mas a questão é que nós não ficamos só na nossa parte. Nós queremos ser deuses. Nós queremos fazer coisas que não é da nossa condição, não é da nossa capacidade. Nós não conseguimos. Mas mesmo assim tentamos, nos desgastamos e nos enterramos naquilo. Quero ir para o próximo. 1 Reis capítulo 11. Volta um pouquinho comigo. Quero falar do adversário de Salomão. Salomão foi um homem sábio. Sabedoria era algo eminente na vida dele. Salomão conseguiu um período de paz e não havia inimigos, adversários contra Salomão. Qual foi o adversário de Salomão? As nações? Não. Foram as mulheres? Não. Você já imaginou nisso? Um homem tão sábio, daquela maneira, ter um adversário que não conseguiu vencer. Vamos ver. 1 Reis capítulo 11, versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. Aquele negócio dele de escrever cantares, escrever muitos provérbios, aquela coisa assim meia poética, tudo aquilo. Ele fez um homem muito amado. Gostava muito de amar. Aí pegou. Uma das ordenanças de Deus sobre a questão de monarquia era: quando vocês tiverem rei, ele não pode multiplicar cavalos, ele não pode multiplicar mulheres. E foi justamente o que ele fez. Aí a Bíblia diz assim, no versículo 2: das nações de que o Senhor tinha falado, como é que é? O Senhor falou que não podia tomar mulher estrangeira. Então, das nações que o Senhor tinha falado, dos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes aos seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Já de antemão Deus avisara: vocês não se aproximem de mulheres estrangeiras, e elas não de vocês, porque elas irão perverter o coração de vocês. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusas dos sidônios, Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Você viu quantas vezes a palavra coração aparece nesse versículo, do versículo 1 ao 6? Sabe qual foi o adversário que Salomão não conseguiu vencer? O próprio coração. O coração de Salomão se tornou o adversário dele. Por quê? Um homem tão sábio, um homem tão forte, um homem tão rico, um homem tão abençoado,
perdeu para o próprio coração. O escritor em Jeremias diz assim: enganoso é o coração. Quem pode confiar no coração? Quem pode conhecê-lo? Quando é que o seu coração se torna o seu adversário? Seu coração é uma bênção, desde que seja servo. Coração que é cheio de opinar, mandar, achar, falar. Porque eu acho, você não acha nada, você é servo. Coração de crente que vive tintindo, que vive achando, que vive querendo, que vive opinando, é adversário. Coração amigo, meu coração é amigão, diz o crente. Quando ele é servo, psiu. Não é o que você quer, é o que Deus manda. Não é o que você acha, é o que está escrito. Já está escrito de antemão. Quando o seu coração se torna seu adversário? Quando ele é livre. Livre para pensar, livre para falar, livre para optar, livre para querer, livre para gostar, livre para se dedicar, livre para se envolver, sem cerca, sem limites, sem ordenança e sem obediência. Eu queria fazer uma pergunta: seu coração é seu amigo ou seu adversário? Salomão perdeu porque o coração dele era seu adversário, ele não conseguiu vencer esse inimigo. Vamos partir agora para o último, Pedro. Vá comigo em Lucas capítulo 22. Pedro foi Lucas capítulo 22, versículo 31. Um discípulo que teve um adversário muito complicado. É o adversário da maioria dos crentes. Jesus disse que o diabo queria ele. Aí Jesus intercedeu e falou: não vai pegar não. Então, o diabo foi o adversário de Pedro? Não foi, porque Jesus foi que saiu em defesa de Pedro. É ou não é? Qual foi o adversário de Pedro, você conhecendo a passagem? Qual foi, o que você acha? Você tem fé na fé? Eu tenho fé no meu... É taco que fala? Pois é. O adversário de Pedro foi a autoconfiança. Segurança em si mesmo. Pode chamar de soberba, do que você quiser. Esse foi o adversário que derrotou ele. Ministério que foi lindo, marcado por uma negação tripla. Não conheço, não sei quem é, não sei o que você está dizendo. Tudo por quê? Porque não prestou atenção naquilo que estava sendo avisado sobre ele mesmo. O diabo pediu você, o quê? Aí ele deixa um recado para mim e para você. Cuidado, o diabo anda ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele traga quem vive na ansiedade. Ou você resiste ao diabo e se sujeita a Deus, ou você se sujeita ao diabo e resiste a Deus. Não é isso que ele diz? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não fiquem ansiosos, não fiquem perturbados. Honrem ao Senhor com a confiança, com a fé. Por quê? Porque o diabo está ao derredor, buscando o quê? Buscando desconfiança, buscando ansiedade, buscando que vocês confiem em si mesmos. Confiem em aquisições, em questões. Hoje, se você pudesse medir a sua confiança em Deus, quanto que você tem de confiança no Senhor? Aí você mede também a confiança no trabalho, confiança, principalmente se você trabalha para o governo. Quem trabalha com o governo tem que orar mais. Por quê? Estou cavalo na sombra. Aposentadoria garantida. E aí? Quanto de confiança você tem em Deus?
Não em trabalho, não em força humana, não em habilidade, não. Aquele homem que sai todo dia com aquela bandejinha para vender pirulito e pipoca, muitas vezes tem mais fé que muitos empresários dentro da igreja. Se ele não vender os pirulitos que ele precisa e a pipoca, ele não compra o leite da criança para outro dia. E ele ora dizendo: Senhor, eu preciso vender o pirulito e a pipoca. Eu preciso, o Senhor tem que me ajudar. O Senhor tem que colocar pessoas no meu caminho. O Senhor precisa me abrir portas. O quanto realmente você confia em Deus e você depende dEle. De verdade. A Bíblia diz assim em Lucas capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. O Senhor Jesus havia acabado de dizer do risco que ele estava. Meu Deus, que absurdo é esse? Que negligência, que prepotência, que autoconfiança no quê? Num pescador que fazia 3 anos, Jesus encontrou ele num dia falido, numa pesca falida, numa noite frustrada. No que você vai confiar? Fala para mim, dá uma viradinha na folha, na página, volta lá. O seu começo, analisa. Olha lá, lembra da bicicleta? Aquele primeiro carrinho? Lembra? O carro quebrava, não tinha gasolina. Ficava olhando, você olha no ponteiro da gasolina? Pastor, que olha no ponteiro? Eu mando encher o tanque. Negócio de olhar ponteiro de gasolina, pastor? Isso é para pobre. Pobre que olha em ponteiro de gasolina, não é ponteiro de gasolina, não. Eu chego e falo: enche o tanque. Mas quando você olhava no ponteiro de gasolina, você tinha mais fé, né? Senhor, ajude que essa gasolina dá para eu ir na igreja amanhã e ir para o trabalho. E aí ora: ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. O quanto você confia em Deus? O quanto você depende dEle? Pedro disse: eu não. Autoconfiança. Autoconfiança. Não se humilha porque é autoconfiante. Não pede perdão porque é autoconfiante. Não se quebranta porque é autoconfiante. Não lê a Bíblia porque é autoconfiante. Não ora porque é autoconfiante. Não melhora porque é autoconfiante. A autoconfiança vai levar muita gente para o inferno. O adversário de Pedro não foi o diabo. Ele perdeu para a autoconfiança. Muito cuidado. A sua confiança em você mesmo pode estar acendendo a sua fé nele. É o seu braço que manda, a sua mente que organiza. É tudo você. Você. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero, em nome de Jesus, que você faça alguns minutos de silêncio. E que você identifique qual é o adversário que está golpeando você. Qual é o adversário que está causando danos à sua alma. Será que é o conforto e o ócio? Será que é a negligência, a irreverência, como de Sansão? Será que é o apego? A cobiça, o cansaço, o seu próprio coração, ou sua presunção ou autoconfiança? Todos nós estamos encaixados, ou 1, 2, 3, ou tem gente aqui no 7. Mas você precisa identificar o seu adversário para você orar. Deus falou com você. Mostrou que existem adversários poderosíssimos contra a sua alma, que derrubou verdadeiros gigantes e valentes.
Adversários que conseguiram vencer gigantes em seu próprio território. Eu queria que você olhasse para dentro da sua vida e você identificasse quais são os gigantes, os adversários, que têm feito você render-se a eles. Como Davi, o ócio, o conforto. Te deixado preguiçoso, te deixado frio espiritualmente, como Sansão, a irreverência e a negligência. Indiferente, preguiçoso, sem prestar atenção àquilo que é importante, como Moisés, o apego. O apego exacerbado, exagerado a pessoas e situações das quais tem te feito muito mal. Como Judas, a cobiça, que tem transpassado a sua alma e te feito muitos danos. Como Elias, o cansaço. O exagero que você tem em tudo o que você faz tem que ser perfeito. Tem que ser demasiadamente detalhista. E você se dedica a coisas que não são relevantes. E deixa passar coisas que são primordiais. Como Salomão, o seu próprio coração. Salomão se perdeu porque tinha um adversário. Um homem tão sábio que ignorou um mandamento e foi destruído por isso. Como Pedro, a autoconfiança e a presunção. Você pode orar agora. Deixa o Espírito Santo mover a sua oração neste momento. Diga ao Senhor quais são os adversários da sua alma. Diga ao Senhor qual é o mal que está dentro de você. Somente você agora pode fazer essa oração. Somente você pode abrir os seus lábios e confessar, dizendo: Deus, eu confesso que eu tenho andado muito ocioso como Davi. Eu tenho permitido que pecados aconteçam na minha vida porque eu não estou me ocupando daquilo pelo qual o Senhor tem me colocado. Deus, como Sansão, eu tenho sido reverente, eu não tenho levado as coisas a sério como eu deveria. Deus, como Moisés, eu tenho sido apegado demais às coisas e situações. Por isso eu tenho perdido promessas por causa dos meus apegos. Senhor, como Judas, a cobiça tem transpassado a minha alma. Identifique agora os adversários. Quem sabe você olha e diz: Senhor, como Elias, eu estou cansado. Estou olhando para o lado errado. Estou esperando de onde não vai vir nada. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Como Salomão. Quem sabe você diz: Senhor, meu adversário é o meu coração. É o meu coração, Senhor. Eu quero que você levante a sua voz e comece a falar com Deus. Que você abra o seu coração neste momento e diga a Ele aquilo que se passa dentro de você. Aquilo que se passa dentro do seu coração. Quem sabe nesta noite você está tão cansado, tão cansada de tudo. E aí você estava esperando da parte de Deus o pão e a água. O Senhor diz: não tem te faltado o pão e a água. O que tem faltado a você é discernimento. Discernimento para você não desgastar-se tanto com coisas que não é da sua alçada. Qual é o adversário que tem vencido sua alma? Qual é o adversário que tem feito você ficar distante do teu Senhor? Qual é o adversário que tem golpeado a sua alma? Que tem te posto em situações difíceis, onde você não tem podido, não tem conseguido se levantar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre seu coração.
Quem sabe você que está abençoado nesta noite e totalmente estagnado na vida espiritual, diga: Senhor, o meu adversário é o ócio. Eu não tenho feito nada para Ti. Não tenho feito nada para a Tua obra. Eu não tenho feito nada, Senhor. Oh Deus, abra seu coração. O Espírito Santo está aqui para ajudar-te, para quebrantar seu coração. Deus está falando conosco. Identifique o seu adversário. Se o seu adversário é o ócio, comece a partir de hoje a ter atividades espirituais. Comece a fazer algo que venha preencher a sua vida, ocupá-la com a presença de Deus. Se o seu adversário é reverência, comece a levar as coisas mais a sério. Se seu adversário é o apego, peça ao Senhor para livrar-te. Senhor, liberta-me, liberta-me. Eu quero ser somente Teu. A minha vida não pode depender de pessoas. A minha vida não pode depender de situações, meu Deus. Se seu adversário é a cobiça, entrega teu coração ao Senhor Jesus e diga: Senhor, arranca todo o mercenarismo que há dentro de mim. Se o seu adversário é o cansaço, o Senhor te diz assim: eu sou o pão que te sustenta. Eu sou a água que te sacia. Cuidado com o cansaço, meu irmão. Se seu adversário é o seu próprio coração, diz: Senhor, eu fiquei sabendo na Tua palavra que o Senhor troca coração. Troca o meu. Troca o meu, Senhor. Troca o meu coração. Eu preciso de um coração novo. Eu preciso de uma vida nova. Eu preciso de uma vida diferente. Senhor, eu preciso frutificar. Eu preciso me converter. Eu preciso me converter cada dia mais e mais. Eu preciso. Se o seu adversário é a presunção, a autoconfiança, escuta o que ele está te dizendo hoje. Que Ele é o único que pode livrar você do tropeço. Que Ele é aquele que te mantém de pé. Ele é aquele que tem os seus dias contados. E os seus dias são medidos a palma da mão dEle. Que Ele é o Deus da sua vida. E que tudo que você, vamos dizer assim, possui ou é por causa dEle. Ó Deus, ouça as nossas orações. Liberta-nos, Deus. Nós reconhecemos inicialmente aquilo que Paulo disse: quando eu olho para dentro de mim, o mal está dentro de mim. Limpa-nos, Senhor. Liberta-nos. Livra-nos. Nós estamos aqui para isso. Nós somos salvos para isso, meu Senhor. Para termos uma vida transformada. Para termos uma vida mudada. O Senhor está dizendo para você nesta noite: você pode ser melhor do que você é. Você pode crescer. O Senhor está te convidando a vencer os adversários da sua alma. Davi foi vencido. Sansão foi vencido. Moisés foi vencido. Judas, Elias, Salomão e Pedro. Todos eles para nos deixar o exemplo de que o inimigo não é quem você pensa. O inimigo está mais próximo do que você vê. Mas essa noite o Senhor quer receber o seu coração. Quer ouvir a oração que sai do profundo da sua alma. A confissão, o seu arrependimento. Vomita agora diante do Senhor tudo aquilo que você tem praticado, todas as suas falhas, todas as suas debilidades, dizendo: Senhor, perdoa o meu pecado, a minha irreverência é pecado, os meus apegos são pecados, a minha autoconfiança é pecado, Senhor. E eu confesso esses pecados humanos, particulares, que se tornaram espirituais, Senhor, porque estão entre eu e o Senhor. Confessa ao Senhor agora a sua cobiça.
Confessa ao Senhor. Ele te trouxe aqui para falar ao seu coração, para ouvir a sua oração e curar você, e transformar você, porque você é dele e ele é teu. Eu quero que você se coloque de pé. Feche os seus olhos. Nós te amamos. Tu és a força da nossa vida, a alegria dos nossos dias. E a obra que o Senhor está fazendo em nós é linda. Diga para Ele que a obra que Ele tem feito na sua vida é linda. Diga. Davi amava ver a obra do Senhor. Ele falava para Deus as obras das mãos dele. Fala para Deus, a obra que o Senhor está fazendo na minha vida é linda. Oh Deus, como eu amo a obra que o Senhor faz. Como eu amo o barulho que faz as suas mãos dentro de mim. Diga para Ele. Ó Deus, como eu amo o jeito que o Senhor me toca. Diz para Ele. Como eu amo a maneira que o Senhor fala comigo. Como é importante para mim quando o Senhor se reporta a mim, quando o Senhor fala comigo, me exortando, me repreendendo. Deus, como é gostoso ser teu filho. Diz para Ele, Senhor, como é gostoso ser teu filho. Como é bom estar dentro dos teus planos, Senhor. Deus, como é para mim um privilégio ouvir a tua palavra. Falou para mim de coisas íntimas do meu coração, coisas que só o teu Espírito podia prescrutar e saber. Quem saberia dos meus segredos? Quem saberia das minhas dificuldades mais íntimas, senão o Senhor? Essa palavra que perscruta a minha alma, que entra no mais profundo e que me faz amar-te mais. Diz para Ele que você o ama mais, mais ainda, porque Ele falou com você, porque Ele ministrou a palavra dEle sobre a sua vida, porque Ele está cuidando de você, para que você não caia, não tropece e não seja destruído. Diga a Ele, como eu posso agradecer-te por essa palavra de livramento, por essa palavra que fala de perigos que aos meus olhos nus e humanos jamais eu reconheceria. Como posso te agradecer por tal cuidado? Oh Jesus, Senhor, nós queremos cantar uma canção que fala de Ti e de mim, do meu irmão e de nós. Uma canção que fala da paixão, do grande amor que o Senhor tem por nós, e nós queremos declarar-te que o Senhor